Nós estamos estudando 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2. Nós estamos vendo os piores últimos momentos. Então, o mundo produz os piores ateus e apóstatas. Apóstatas, todos já sabem agora que são aqueles que se desviam da verdade. Eles são uma categoria especial de pessoas dentro da igreja, porque eles não são salvos em Cristo Jesus, eles são infiltrados para poder confundir o povo de Deus, para trazer confusão no meio do povo de Deus e desviar alguns. E eles têm tido sucesso na empreitada deles, e o mundo infelizmente tem produzido esses apóstatas, ateus. O ateu, ele é mais afastado da igreja, isso é bom. Ele que lide com as suas crises existenciais, né? Com a oportunidade até de ser salvo por Cristo Jesus. O apóstata dificilmente é salvo, dificilmente, porque ele já chegou num ponto em que ele vive para enganar os outros. Logo, ele já foi enganado. Ele vive para escravizar os outros. Logo, ele é um escravizado. Então, é muito raro um apóstata se converter. É muito raro conhecer um apóstata também. Mas nós temos na nossa geração a triste oportunidade de conhecer alguns apóstatas. Pelo menos pela mídia, né? O mundo produz os piores rebeldes, aqueles que são contra a palavra de Deus. E o mundo produz, nós vamos ver agora, os piores últimos momentos da vida de alguém. Se você está pensando que os piores últimos momentos da vida de alguém é um câncer terminal, um desastre onde a pessoa fica agonizando, presa nas ferragens, ou morrer queimado numa fogueira, eu não estou falando disso. Não estou falando dos últimos momentos físicos de alguém. Nós estamos falando de algo pior. Por exemplo, John Hus morreu. John Hus era da Boêmia. Boêmia era um país dentro de um país praticamente, na Tchecoslováquia. Hoje é a República Tcheca. E por defender a palavra de Deus, ir contra tudo que estavam pregando, o sistema estava pregando, ele foi amarrado numa estaca e foi ateado fogo nele. Enquanto ele estava queimando, talvez alguém pensasse, mas que pior último momento da vida de alguém. Talvez você pensasse assim, se você estivesse em volta daquela fogueira, como as pessoas estavam, mas ele estava cantando o hino, estava louvando o Senhor. Ele fez daquela estaca efervescente, ele fez o altar de culto dele. Então, foi o pior último momento da vida dele? Não. Foi o melhor momento da vida dele, em que ele estava entregando sacrificialmente o corpo e a vida toda dele por amor ao Evangelho. Então não é esse o último momento que eu estou falando. Tem pessoas que morrem tranquilas, mas é o pior último momento da vida dela. Aquela tranquilidade é a porta de entrada para as trevas eternas. Não meça o sofrimento, as misérias, as tragédias neste mundo,
Porque a palavra de Deus diz que o sofrimento que nós passamos hoje não dá para equiparar com o peso da glória que nós teremos junto ao nosso Salvador. Então não é esse o último momento da vida. Tem últimos momentos da vida na terra que são realmente agonizantes. Alguma doença, dores. Aquele avião Air France que sai de Rio de Janeiro para a França e que cai no Oceano Atlântico. Eles recuperaram a caixa preta, que é cor de laranja, e ali eles ouvem a gravação. O desespero que foi. O comandante, o piloto lá, eles estavam cientes do que estava acontecendo. E foi gravada as vozes deles. Eles dizem que dá para se ouvir ao fundo também os passageiros. Eles sabiam o que estava acontecendo. Sabiam que seria o último momento da vida deles. Terrível. Os últimos momentos na Terra para alguns. Mas nós não estamos falando desse último momento. Nós temos um hino bem famoso, né, que às vezes nós cantamos: ao chegar, ao findar o labor dessa vida. Aí aquele hino vem trazendo uma mensagem muito forte do último momento da vida de alguém. Uma das coisas mais tristes talvez morrer sozinho, não é? Algumas pessoas já foram encontradas na casa, apodrecidas já, decompostas, e não tinha ninguém. A vizinhança se incomodou com o cheiro e foram lá e a pessoa estava morta lá. Isso há alguns dias. Mas nada comparado com a jovem de 20 e tantos anos em Londres, em 2006, a Joyce Vicent. Talvez vocês já ouviram falar disso, tem até um documentário disso daí. Aquilo foi recorde e nunca teve algo semelhante. Encontraram-na morta há quase 3 anos. Há quase 3 anos. Como é que pode uma coisa dessa? Então a família disse que até ligou para ela, mas acharam que porque eles eram de um país e foram para Londres, e acharam que ela não quisesse mais contato com a família. Ela já tinha deixado o emprego dela, e as contas dela, porque hoje em dia não tem jeito de você morrer e ninguém notar, né? Porque os credores vêm te procurar. Todas as contas dela estavam em débito automático, inclusive aluguel. E ela tinha reservas aí para tempos, né? Então, cheiro, os vizinhos notaram, só que era do lado de um lixão o conjunto lá. Então, todo mundo achou carniça lá era cheiro comum naquele bairro. E aí, acabou o dinheiro do aluguel, do débito automático lá, sei lá. E aí eles foram, aí tá trancado, e chamaram a polícia, arrombaram a porta e encontraram. Vocês podem ver isso na internet, tem até a foto que encontraram, ela sentadinha lá, TV ligada, quase 3 anos, o aquecedor ligado. Então, já veio a neve, veio o verão, tudo está lá. 3 anos, quase 3 anos. Ela sentada, ninguém sabe, não deu nem para saber qual foi a causa mortis dela. Não deu para saber. A decomposição era total, né, no corpo. Talvez tenha sido uma crise asmática, porque ela tinha esse problema. Meus irmãos, será que se a gente morrer, quanto tempo que vai até alguém dar conta?
Uma vez encontraram, uma vez um menino estava jogando videogame no quarto trancado. E aí os jogadores entraram em contato com a polícia do local. A polícia foi até a casa falar com a família, porque eles viram que ele tinha morrido no jogo do videogame, tinha morrido. A polícia foi falar para a família, já fazia alguns dias, e a família foi no quarto encontrar o garoto morto. Então são últimos momentos de solidão, último momento que as pessoas têm na vida. Mas nós estamos falando de algo pior. E para esses falsos profetas, eles podem morrer de barriga cheia, eles podem morrer felizes de tanto enganar as pessoas, mas eles vão ter os últimos momentos terríveis, porque vai ser a entrada do inferno para eles. Como muitas pessoas queridas para nós, os últimos momentos da vida dela serão terríveis, porque serão descortinar para a eternidade de trevas. Quando a pessoa terminar a vida aqui, ela vai se deparar com a condenação eterna. E é sobre isso que nós vamos falar, desses falsos profetas, do capítulo 2 de 2 Pedro, 2 Pedro, capítulo 2. Vamos ver esses últimos momentos desses apóstatas. Logo no versículo 17, eu vou falar sempre de último momento, que você vai ouvir essa expressão. Eles tinham um último momento para demonstrar ou mostrar algum valor, mas sem sucesso. Como muitas pessoas hoje, elas têm a oportunidade de mostrar algum valor no final. Eu tenho notado que nos filmes, porque antes vilão bom era vilão morto, não é assim? Hoje não. Hoje tem que resgatar o vilão de alguma maneira. Tem que dizer que ele é bom, no fundo ele é bom, ou se ele não foi bom, no último momento da vida dele ele faz uma coisa boa. Aí ele se resgata, a gente esquece tudo de ruim que ele fez. Mas algumas pessoas não mostram valor nessa vida. E eu pergunto para você, a sua vida tem algum valor nessa vida em relação às outras pessoas? Ou você vai deixar para o final da vida? Sua vida vai ser uma vida de entrega hoje, ou vai ser uma vida de entrega só no finalzinho, fazendo alguma coisa útil na obra de Deus, na vida comunitária, na vida com as pessoas? Porque esses apóstatas, eles poderiam ainda sair desse mundo com alguma dignidade. Poderiam aceitar a Jesus, se arrepender de tudo que fizeram. Mas sem sucesso, pelo menos aqui no nosso texto, Versículo 17, eu estou em 2 Pedro capítulo 2, versículo 17. Agora vai ser a parte A que eu vou ver, vamos ler tudo. Esses tais, os falsos profetas, falsos mestres, apóstatas, esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada o quê? Negridão das trevas. Como para muitas pessoas, mesmo que não sejam falsos profetas. Se não tem a salvação em Cristo, já está reservado para cada um a negridão das trevas. Agora o último momento deles, em que eles poderiam ser úteis. Veja aqui que o texto fala, eles são como fonte. Opa, uma fonte, vamos lá, o sedento está atrás de água. Quando ele chega na fonte, seca, não tem água. Olha a nuvem carregada, dá para ver que está carregada de água. É hoje que o meu milho vai
Meu milharal vai molhar, vai regar. E aí o que acontece? Vem um vento e leva embora a chuva. Eles são assim, quando parece que eles vão dar alguma coisa de valor para as pessoas, logo passa. E eles deixam as pessoas miseráveis. Assim são os apóstatas. Para eles, então, está reservado o quê? Esse último momento. O último momento da vida terrena deles. É o início das trevas eternas. Aqui fala, para eles está reservada a negridão das trevas. Interessante ele falar isso aí. Negridão já é trevas, trevas já é negridão, mas ele fala negridão das trevas, para que fique bem claro que eles estão reservados para esse momento, que é um momento eterno de escuridão. Sim, é o último momento desses falsos mestres. No versículo 18 agora, nós vamos ver que eles tinham um último momento para serem espirituais, porque eles não são espirituais, né? De jeito nenhum, eles não são espirituais. Eles mexem com as coisas espirituais, mas eles são carnais. Mas o que aconteceu? Eles, até o fim da vida, eles se desviaram e desviaram outros também. Versículo 18. Portanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. É um texto difícil, a gramática é difícil, mas vamos tentar explicar aqui para os irmãos. Então eles proferem, ou passaram a vida proferindo. O que é proferir? É falar, né? Ensinar, falar. Proferiram palavras jactanciosas. O que é jactância? Arrogância, orgulho. Arrogância, orgulho. Eles foram orgulhosos a vida toda deles. Essas palavras de orgulho são vaidade, ou seja, são vazias. Eles alimentaram as pessoas de vento. Eles alimentaram as pessoas de engano. E aqui o texto diz, engodam. Não é engordam, mas é engodam, enganam. Engodam com paixões carnais. O que eles ofereceram para as pessoas? Eles ofereceram coisas boas para a carne. Coisas boas para os desejos pecaminosos. Seria tão bom para algumas pessoas ouvir palavras que não sejam tão duras. Ouvir palavras que nos dê uma certa liberdade moral. Que nos dê uma certa liberdade de regras. Todo mundo quer um pouquinho disso. Dizem que os piores momentos da vida de um crente podem ser as férias. Os piores momentos podem ser a recreação. Os piores momentos da vida de um crente pode ser quando ele está relaxado. Os piores momentos da vida de um soldado é quando ele está batendo papo com todo mundo, sem capacete, sem preocupação com tiros. Pode ser o pior momento, pode ser o momento fatal da vida dele. Por isso a palavra de Deus tem várias exortações para vigiar. Nós temos que estar atentos. Eles proferem palavras de orgulho, vazias, enganam com paixões carnais. Mensagem fácil, não é? Por suas libertinagens, mostrando que não é tão rígido assim não, gente. Deus quer a sua alegria. E aí eles vão com essa conversa fiada, né? E o que eles fazem? Eles engodam, eles enganam. Quem que eles enganam? Porque eles já estão distorcidos mesmo. Não importa, eles já estão no caminho do erro. Mas o pior é que eles estão ensinando fiéis, pessoas que estavam prestes a fugir dos que andam no erro.
Quando uma pessoa vem para a igreja, ela está fugindo de alguma coisa. Não está? Você está fugindo de alguma coisa. Você está fugindo do mundo. Você está fugindo do engano. Você está fugindo do... Vamos ver se pega aqui. Você está fugindo daquele engano que o mundo oferece. Alguém que vem para a igreja, por exemplo, eu estou fugindo dos padrões humanos, padrões morais humanos do mundo. Se eu venho para a igreja e começo a receber ensinos mundanos, o que está acontecendo? O que vocês acham? Eu estou saindo do espeto e caindo na grelha? Então não está adiantando nada na minha vida. Se alguém... obrigado, Deus abençoe. Se alguém vem para uma igreja como esta, ou outras tantas, né? Alguém vem para a igreja e os ensinos não são os ensinos da palavra de Deus, o que Deus está falando, essa pessoa está trocando o que pelo que? 6 por meia dúzia. Ela está trocando o fogo pelo inferno. Ela não está fazendo uma boa troca. Então, meus irmãos, nós precisamos zelar para que as igrejas existam, continuem a existir, para cumprir o propósito que Deus tem para esse mundo. Usar a igreja para resgatar almas do inferno. Então, se a igreja não fala de inferno, a igreja não está cumprindo o papel dela no mundo. Se a igreja não fala de alcançar os perdidos, ela não está cumprindo o papel dela neste mundo. Então eles estão enganando as pessoas que estavam quase fugindo dos que andam no erro. Vou para a igreja. Agora você está indo para a igreja? Agora você é certinho? Tem igreja que o camarada entra para se acabar de vez. Então, meus irmãos, esses falsos profetas, são muitos, tá bom? São muitos. Na nossa época, inclusive, eles tinham um último momento para serem espirituais, mas se desviaram de vez e desviaram os outros. Jesus falou isso dos fariseus, vocês lembram? Os fariseus, eles faziam as pessoas 2 vezes filhas do inferno. Como é que uma pessoa pode ser filho do inferno 2 vezes? Como que alguém pode ser filho do inferno 2 vezes? Então vamos lá. A primeira vez é porque ele nasceu. Só o fato de nascer já virou um filho do inferno. Se tornou um filho do inferno. Os irmãos acreditam ainda nessa verdade? Amém. Tudo bem se um bebezinho morrer, enquanto bebê, ele tem a provisão do sangue de Cristo que morreu pelo pecado de Adão. Então, essa natureza que grudou nele no nascimento, ela vai produzir frutos. Mas por enquanto, num bebê, ela não produz frutos conscientes. Nenhum bebê peca, gente. Vocês sabiam disso? Ele é pecador, mas não peca. Como que pode ser isso? Eu faço uma pergunta para as pessoas assim: o que faz uma laranjeira ser laranja? A resposta imediata, sem pensar, é o quê? Produzir laranja? Não. Uma laranjeira pode nunca produzir laranja. O que ela vai ser no final das contas? Uma laranjeira. Uma laranjeira que não produziu.
mas ela é uma laranjeira, a essência dela é uma laranjeira. Então quem nasce pecador desde bebê. Só que ele vai produzir pecados mesmo em algum momento que eu não sei precisar qual é, tá? Em algum momento, aquele ser vai estar consciente, eu estou fazendo algo errado. Em algum momento da vida dele. Mas se ele morrer antes desse momento, o sangue de Cristo Jesus cobriu todos esses pecados. Interessante, né? Porque há uma doutrina que diz que não, precisa ver se ele é eleito ou não. Se ele foi eleito para o céu, ele vai para o céu. Se ele foi predestinado para o inferno, ele vai para o inferno. Pregaram isso até uns 10 anos atrás, mais ou menos. Os grandes proponentes, os defensores. Aí nós tivemos 3 irmãos que eram dessa linha que mudaram. Eu vou citar, porque isso é para o bem deles. É o John MacArthur, John Piper e Augusto Nicodemos. Os 3 criam nisso e deixaram de crer. E os 3 escreveram na mesma época artigos sobre isso. Um bebê é salvo. A salvação dos infantes, daqueles que morrem sem a consciência do pecado. Eles estão salvos. Graças a Deus, pelo menos a gente está concordando nisso agora, né? Bom, meus irmãos, mas esses falsos profetas, eles estão desviados e desviando pessoas que andam no erro. Aí eu falei dos fariseus, que Jesus disse que eles tornam as pessoas 2 vezes filhas do inferno. Então a primeira vez porque nasceram. Todo mundo que nasce já é um filho do inferno, filho do diabo. Essa é a realidade. João 8,44 Jesus falou. E a outra vez é porque uma vez que entra em certos grupos, você não sai mais. É muito difícil sair de alguns grupos. Quando sai, escreve um livro. De tão extraordinário que é. Inclusive teve um que ficou com os Russelitas. Os Russelitas são os TJs. Tá bom? Ele ficou 30 anos. 30 anos, mas Deus o alcançou. Aí ele escreveu um livro. O livro dele se chama 30 anos preso na torre de vigia. Ficou preso na torre, porque torre de vigia é o nome do estudo deles, né? Começou assim. E aí ele fala como ele se libertou desse engano. Então 2 vezes filhos do inferno, porque já nasce assim. E se entrar em certos grupos, aí não sai mesmo, é muito difícil sair. Então é uma luta muito grande, meus irmãos. O que os falsos profetas fazem na mente das pessoas, na vida das pessoas. Agora nós vamos para o versículo 19. O último momento de se libertarem. Mas eles mostram que eles são mais escravos do que os outros. Eles estão mais escravizados do que todos. Um falso profeta está escravizado. Alguém pergunta, tal líder de tal seita, de tal movimento, tal grupo religioso que prega salvação por obras, adoração aos mortos, que pregam várias dessas coisas que nós sabemos que está errado, que prega que não tem apenas céu e inferno, mas tem um lugar intermediário, que mediante as orações daqueles que estão vivos, pode ser que ele saia dali e tenha salvação. As pessoas que ensinam essas coisas, elas não têm a Bíblia? Tem. Elas não sabem? Sabem. Elas sabem a verdade. Mas elas são salvas? De jeito nenhum, não são salvas. Mas o propósito da vida delas, elas sabendo ou não, é serem usadas por Satanás e enganar as pessoas. E uma vez que alguém cai na mão desses falsos profetas, é muito difícil sair desses grupos.
Então são filhos do inferno 2 vezes. E eles têm um último momento, esses falsos profetas. Eles têm um último momento de se libertarem. Nós temos o Aníbal Pereira dos Reis. Alguém já ouviu falar dele? O irmão ali, outro. Aníbal Pereira dos Reis saiu de um grupo desse e se tornou um grande pregador e foi duramente perseguido aqui no Brasil. Duramente perseguido. Mas ele abriu todos os corredores desse grupo. Escreveu livros e mais livros, falando com detalhes o que acontece lá dentro. Então, algumas pessoas que saem desses grupos, elas acabam escrevendo. E nós sabemos muito sobre isso porque pessoas que estiveram lá escreveram. Mas quantas pessoas eles desviaram? O último momento de se libertarem mostra que eles estão mais escravizados que todos, que vai ser muito difícil eles saírem dessa escravidão. Eu já ouvi relato, inclusive esse que eu acabei mencionando, é que há algumas pessoas nesses meios que sabem que está errado, mas não conseguem sair, porque eles amam mais, temem mais aos homens do que a Deus. Alguns, inclusive, têm medo, não desse grupo, mas de outros, de serem mortos. Se eu sair ou revelar, eu vou ser morto. Então, meus irmãos, continuam escravos e escravizando outros. Versículo 19. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Esses falsos profetas, eles estão prometendo libertação. Vem para nós que você vai ser libertado. Você vai ser liberto de várias coisas. E aí eles começam tem uns que fazem até a semana da libertação. Libertação disso, daquilo, do casamento mal feito, o casamento frustrado, as finanças que estão ruins e várias coisas. E eles vão prometendo libertação. São falsos profetas. Prometem cura. Os maiores laboratórios, os maiores cientistas, pessoas que ganharam o prêmio Nobel nunca descobriram a cura de certas doenças, mas eles prometem. Vem aqui que você vai ter a cura disso. Eles prometem a liberdade, mas eles mesmos são escravos do pecado, da corrupção. Por quê? Eles foram vencidos pelo diabo. Logo eles se tornaram escravos do vencedor, que é o diabo. O diabo é o vencedor na vida deles. E eles estão tentando conquistar outros. No final, o falso profeta não é vencedor de nada, tá bom? Na prostituição espiritual, ele é um cafetão só. Ele vem trazendo pessoas para se prostituírem. Mas o dono do bordel é o diabo. O diabo é que faz toda essa confusão. Ele usa os falsos mestres, mas é o diabo que é o vencedor, que também é um derrotado, né? Nós sabemos que ele já é derrotado desde o momento da sua queda. Então esse foi o versículo 19. Agora o versículo 20. Eles tinham um último momento para confirmar o conhecimento deles. Eles tinham esse último momento. Mas mostrou-se o quê? Que o conhecimento deles era só intelectual. Meus irmãos, vocês não podem falar que um falso mestre é ignorante, tá? Você não pode falar isso. Coitado, né? Ele teve uma escola ruim, está interpretando mal. Não. O falso profeta, o falso mestre, ele sabe muito bem que o que ele está fazendo é um engano. Ele sabe que quando lê Êxodo capítulo 20, ele sabe muito bem que Êxodo capítulo 20 está dizendo. Agora eu pergunto, vocês sabem o que está dizendo lá? Todo mundo sabe, né?
Se não sabe, ó, é a chance de você olhar para um lado, olhar para o outro. Não precisa ter esse constrangimento. Pode ir lá mesmo e olhar, tá? E olha lá os primeiros 3 versículos. Eles sabem o que Êxodo 20 está dizendo. Eles sabem. Mas eles vão enganar as pessoas. Eles vão tentar dar outra explicação. E o povo vai aceitar. Mas eles sabem que eles estão torcendo as Escrituras. Então era um último momento para eles confirmarem o que eles sabem. Mas mostrou-se que o conhecimento deles é só aqui, ó, só intelectual. Eles sabem a Bíblia, mas eles não vivem a palavra de Deus. Versículo 20 diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o quê? O conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Então esse versículo se confunde um pouco com o versículo 1. Vamos ler novamente o primeiro versículo, alguém pode ler? É meio grandinho o versículo, pode ler. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Nós já vimos que o versículo 1, embora diga que Jesus resgatou esses falsos profetas, eles não são salvos. Por quê? Jesus morreu por eles também. Está à disposição deles isso. Porque se isso não tivesse acontecido, Jesus teria que ficar morrendo várias vezes por várias categorias de pessoas. Mas não é assim. Jesus morreu e para todo mundo já tem o resgate da natureza de Adão. Todo mundo pode ser salvo, já tem ali o poder de serem salvos. Mas, aqui no versículo 20 fala, portanto, depois de terem escapado das contaminações do mundo. Como que ele escapou das contaminações do mundo? Todo mundo que conhece a Bíblia, meus irmãos, já escapou das contaminações do mundo. Vocês concordam com isso? Só está nas contaminações do mundo porque ainda quer. Mas ele já escapou, ele já tem poder de sair a qualquer momento e abandonar a qualquer momento os seus pecados, os seus vícios, suas paixões, tudo. É só uma questão de a quem eu amo mais. Zaqueu, vocês sabem que ele já tinha decidido seguir ao Senhor, mas tinha alguma coisa que poderia impedi-lo. O que era? O roubo. Mas ele falou, se eu defraudei alguém, né? Lógico que sim, né? Se eu defraudei alguém, eu vou pagar como a lei de Moisés diz, 4 vezes mais, eu vou ressarcir todo mundo. Então ele já estava decidido. Os falsos profetas já escaparam das contaminações do mundo potencialmente, porque eles têm a mesma Bíblia que você. Eles têm o mesmo conhecimento que você. Eles estão ensinando, inclusive. Então, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o quê? O conhecimento da palavra. Mas ainda eles se deixam enredar de novo, ou seja, eles ainda estão no mundo, mesmo podendo escapar do mundo, ainda estão. Então o estado deles é pior do que antes. Então é o último momento para confirmar o que eles conhecem, colocar em prática o conhecimento deles, mas eles mostraram que o conhecimento deles é só intelectual. Eles não querem se entregar para essa verdade. Aí no versículo 20 ainda, no final diz, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Então é o último momento para serem salvos. Mas aí mostrou qual é a natureza deles. E ficou pior a situação. Agora, para a gente dizer que ficou pior, isso quer dizer que eles não são crentes, concorda? Não são crentes.
E para dizer que se tornou pior, mesmo não sendo crentes, isso quer dizer que na eternidade tem algo chamado grau de punição. Algumas pessoas vão sofrer mais do que outras. Todas vão sofrer, mas algumas pessoas vão ter uma punição mais severa. E eu não sei o que é isso, tá? Não tenho a mínima ideia do que é isso. Alguém falou assim, mas fogo é tudo igual. Eu falei, não é não. Os amigos de Daniel foram lançados na fornalha, aquecida 7 vezes mais. Se você quer um chamate, você ferve a água em 100 graus, você tem um chamate. Mas se você quiser derreter o ouro, você precisa de 1000 graus, 10 vezes mais. Então tem fogo sim, mais quente do que outro. Tem sofrimento maior do que outro. O Senhor Jesus falou que se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os mesmos sinais, há muito teriam se arrependido. Portanto, para essas cidades, Corazim, esqueci o nome da outra, Betsé, haverá mais rigor. Na verdade ele diz, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essas cidades. Por quê? Jesus andou no meio dessas cidades, no meio das pessoas, eles rejeitaram, então a luz deles era maior. O Senhor Jesus disse, se as trevas que em ti, se a luz que há em ti se tornam trevas, quão grandes trevas serão. Ou seja, se você tem isso de luz e você fica em trevas, as suas trevas serão desse tamanho. Mas se você tem isso de luz e se torna em trevas, então as trevas serão desse tamanho. Conforme a luz que as pessoas tiveram, maior será a condenação para elas, caso elas rejeitem. E é isso que vai acontecer com os falsos profetas. No inferno da Alighieri lá, como é que chama? A Divina Comédia? Dante Alighieri. A Divina Comédia é muito grande, mas tem resumos aí. Ele fala dos 9 ciclos do inferno. Aí ele fala umas coisas assim bem... inclusive a Igreja Católica, o ensino da Igreja Católica sobre o inferno é baseado nesse livro. Não é nem na Bíblia, é nesse livro. E eles sabem muito bem então, porque é uma alegoria, eles sabem que os falsos mestres, eles terão uma punição muito grande. Só para mencionar, eles vão ficar... Tá bom, é a Divina Comédia. Comédia, lembra dessa palavra, né? Eles vão ficar enterrados na lama, de cabeça para baixo, com a perninha mexendo por toda a eternidade. A Igreja Católica adotou isso daí. Divina Comédia, do Dante. Então vejam, meus irmãos, que esses falsos profetas, eles têm o último momento da vida deles pior do que antes. Era melhor eles nunca terem entrado numa igreja. Agora que entraram, estão perdidos, muito perdidos. Versículo 21 agora. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Se tornou muito ruim a situação deles, porque a condenação deles é muito grande, porque eles desviaram muitas pessoas da verdade, e agora eles vão ter a punição, e muita punição, do merecido erro deles. E nós vamos encerrar com o último versículo aqui, versículo 22. Eles tiveram o último momento para não serem comparados a animais, mas eles mostraram que a natureza deles é animalesca mesmo, né? A natureza deles não é melhor do que um animal. Poxa, mas que dura essa palavra, hein? Mas a Bíblia então nos mostra isso. Só para lembrar que não sou eu que estou chamando esse pessoal de animal, para a própria palavra, versículo 12, esses todavia como brutos e irracionais. Animal, né?
brutos e irracionais, eles são como animais. E aqui no versículo 22 confirma isso, que eles tinham o último momento para não terem esse rótulo: vocês são irracionais, vocês são como bestas, né? Bestas no sentido de animal. E eles tiveram esse último momento, mas eles mostraram que a natureza deles é essa mesmo, são como porcos. Veja aqui o versículo 20. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. Adágio é um provérbio, um ditado. O cão voltou ao quê? Ao seu próprio vômito. E a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Eles mostraram, vocês são igual bicho. Porque quando você vomita, o que você faz? Você fica com tanto nojo, que você tem nojo de limpar o seu próprio vômito, não é assim? Não aguenta aquilo lá. Agora o cachorro, quando vomita, o que ele faz? Até embrulhou o estômago agora. Então, os falsos profetas são assim. Eles aprontam uma sujeira, mas eles adoram essa sujeira que eles aprontaram. E a porca lavada, bonitinha, com lacinho, assistindo Netflix com você no sofá, você fazendo carinho nela e tal. Aí deu aquela chuva, seu quintal de terra, aí ela escapou. Para onde ela vai? Para a lama. E ela adora aquilo lá. Então a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Assim são os falsos profetas. Nós somos diferentes disso, irmãos. A palavra do Senhor diz em Salmo 40: tirou-me de um tremedal de lama e me pôs sobre uma rocha. A gente quer voltar para a lama? Não, a gente quer ficar sobre a rocha que é Cristo. Deus abençoe. Vamos orar. Deus, nós pedimos ao Senhor misericórdia para os falsos profetas. Estamos orando por eles, ó Pai, por eles sim, mas também por todos aqueles que eles têm desviado do Teu caminho. Pedimos a Deus que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão presos nesses ensinos errados. Traze-os, ó Deus, para a Tua luz, a Tua verdade. Nós clamamos isso em nome de Jesus. Amém.